Glória ao Senhor. Se você tem uma Bíblia, convido que você abra no último livro da Bíblia. No livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo 3. Iremos ler o verso 7 ao 13. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Revelação de João, que o próprio Cristo se apresentou a ele em espírito, ele foi elevado aos céus e recebeu, irmãos, esta revelação para anunciar a diversas igrejas. E a cada igreja, irmãos, o Senhor se apresentou de uma maneira. Havia a igreja que estava em erro, mas que o povo tinha um coração sincero. E a estas igrejas o Senhor se apresentava com misericórdia, com benção. Havia igrejas que tinham uma estrutura perfeita, tinham templos, tinha povo. Olhando de fora, faltava nada. Prósperos em tudo, mas já não havia mais a manifestação do Espírito Santo no meio deles. Eles haviam se tornado crentes costumeiros, cristãos costumeiros. E a estes, o Senhor se apresentou com grande repreensão. Olhando para a orientação histórica, irmãos, a grande manifestação, a grande evangelização, a grande anunciação que aconteceu do cristianismo na igreja primitiva, nesse primeiro século, ele se deu na Ásia, na Europa, muito pelo trabalho dos irmãos convertidos através
do trabalho de Paulo. Então, não eram pessoas tão somente que se convertiam do judaísmo para não havia negação do judaísmo, mas um judaísmo cristão, um caminho novo, tendo reconhecido que o Cristo, que o Messias já havia estado entre eles. Houve a conversão também de bárbaros, de pessoas da Ásia, de pessoas romanas, gregas, que sempre foram criadas em um sistema onde havia muitos deuses, muita adoração a ídolos. E a anunciação de Cristo foi entrando nestas sociedades, nestas economias, mas principalmente no coração das famílias. Amados irmãos, e o Espírito de Deus entrava junto a eles. Só que muitos recebiam, colocavam em prática, formavam grupos, formavam igrejas desvinculadas uma das outras, igrejas buscando respeitar os conselhos dos apóstolos, mas maiormente buscando respeitar e trazer para junto a presença do Espírito Santo sobre eles. E, amados irmãos, as famílias passaram a se comportar como cristãos. E o Senhor foi prosperando a anunciação deste caminho, até que houve a condição de que esta anunciação, esta boa nova, fosse repetida, fosse experimentada, fosse vivenciada, o Espírito Santo fosse trabalhando, fazendo obras, porque a fé sem a obra, ela é morta, de maneira tal que pronto, chegamos na noite de hoje. Chegamos neste culto. Amados, aqui no verso 12 que lemos, está escrito que quem vencer, o Senhor fará coluna no templo de Deus. A anunciação é uma missão que devemos ter como compromisso de fazer a todos. Mas o que você faz com a sua fé é responsabilidade sua e você precisa estar em comunhão entre você e Deus. E nós queremos que todos se salvem. Mas o que é que devemos fazer então, irmãos? Devemos estar atentos ao que o Senhor requer de nós. Passamos dias de perturbação, passamos dias de aflição, enfermidade no meio da igreja, no meio das famílias, mas devemos sermos distintos em nos apoiarmos sim no Senhor, porque a presença do Espírito Santo é uma riqueza muito grande que temos, e a nossa vida deve estar condicionada, apoiada no Senhor, porque com o Senhor a nossa vida nós conseguimos vencer muito mais fácil as lutas do dia a dia. Mas, irmãos, devemos fazer também a nossa parte. Devemos fazer a nossa parte como cristão, como pessoas de bem, como pessoas que seguem o bem. Aonde? Na tua vida cotidiana.
no teu trabalho, no meio da tua família. Irmãos, a primeira igreja é a tua família. A primeira igreja, você não é membro da igreja que você se batizou, que você oferta o teu dízimo, que você gosta do pastor, do ancião. A primeira igreja é o teu coração e a tua família. Se há perturbação na tua casa, comece a praticar o cristianismo, a crença em Cristo, agora, aí, na tua família. Sem julgamentos, buscando conciliação, buscando união, porque é normal, irmãos, nós ouvirmos falar que uma família não está bem. Algum lamento de um homem, de uma mulher, pedindo que o Senhor opere no coração do esposo, da esposa, porque as coisas vão de mal a pior. Só que ninguém sabe como essa pessoa também se comporta na casa dela. Porque quando um não quer, irmão, dois não brigam. Muitas das vezes eu quero que a minha esposa seja do jeito que eu quero. E eu não tenho a humildade de respeitar o jeito dela e juntos nós criarmos uma história comum. Aí eu não dou amor, não demonstro carinho, não cuido dela. No dia que ela está com alguma aflição, com alguma dor, eu não cuido dela, mas eu exijo que ela cuide de mim. Isso é julgo desigual, irmãos. Seja do homem para a mulher, seja da mulher para o homem. Primeira igreja, aonde tem que ter comunhão, é a tua casa. Se for necessário, se abaixe. Se abaixe ao nível de quem você acha que está abaixo de você. Entenda a realidade da pessoa a partir do ponto de vista dela. Seja um cônjuge, seja seu pai, sua mãe, seja seus filhos. E haverá a multiplicidade de bênçãos e favores do Senhor na tua vida a partir desse momento. Amados, então precisamos querer vencer. Precisamos querer alcançar salvação. Necessitamos de ter vontade própria, ímpeto de andar para frente para alcançar a salvação. E a quem vencer, o Senhor nos fará como coluna no templo de Deus. Mas aqui a carta que foi escrita a Filadélfia mostrou, irmãos, que era uma igreja também que não era uma igreja perfeita. Só que o Senhor se agradava daquele povo. E o Senhor se manifestou na revelação de João, colocando que para aquela irmandade, para aquele grupo, para aquelas famílias, havia uma porta aberta e que ninguém podia fechar. Não fala que eles eram perfeitos, mas que eles tinham pouca força. Não fala que eles guerreavam, falava que eles tinham pouca força. Mas na pouca força, eles foram fiéis ao Senhor e não negou Jesus, não negou o Espírito Santo, não negou a existência de Deus no regendo e controlando a vida deles. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Você é forte? Você é fraco? Fraca? Será que algum entre nós, irmãos, dentre todos que recebem esse culto, de nós que produzimos, pode ter um de nós, pode falar que tem uma fé forte na presença de Deus?
A cada momento que vivemos, vem pensamentos querendo destruir a tua fé, colocando para trás a palavra. Você não alcança as bênçãos do Senhor no tempo que você acha certo. Você já fala, estou perdendo meu tempo. Estou perdendo tempo da minha vida. Minha fé está desequilibrada. Essa igreja não presta. E você vem e muda de uma igreja e vai para outra. Ei, irmãos, será que tem entre nós algum forte? Não importa se você é fraco. Não importa se você é errante. Importa que o Senhor reconheceu em você que você guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Igreja de Jesus Cristo reunida nesta noite, tenhamos todos paz com o Senhor, tenhamos todos certeza da vida eterna e tenhamos todos, irmãos, força para seguir adiante, gentileza para conciliar com os nossos irmãos, com aqueles que convivemos com a nossa família, na expectativa de a todo momento sermos agradáveis ao nosso Deus. Irmãos, está chegando o final de semana. Muitos dos nossos irmãos estão chorando pelos seus entes queridos que estão sofrendo de algum mal, de alguma enfermidade. É tempo de nós estarmos em constante oração para que o Senhor traga paz. Há entre nós irmãos e irmãs que entram no culto já pedindo, Senhor, fala com a minha necessidade, Senhor, fala com a minha necessidade, Senhor, fala com a minha necessidade. E você precisa, às vezes, também esperar o que o Senhor quer falar contigo, além da tua necessidade. Porque, irmãos, o Senhor cura, faz milagres, mas o Senhor quer trazer as nossas vidas em um caminho que seja o centro da vontade dEle na terra. Se você vai numa igreja, alcança uma misericórdia, só que você não muda os teus caminhos, não se encaixa na palavra, amanhã você cai em erro de novo e você vai e pega a misericórdia de novo do Senhor. Você acha que está certo isso? Você acha que você consegue desenvolver alguma coisa em longo prazo se você é uma pessoa que vive de dia em dia, de hora em hora? Você não se orienta para onde você quer chegar daqui 10 anos. Você não se orienta para onde deve estar a tua fé, o teu caminho, o teu testemunho, a tua igreja, o exemplo que você dá para a tua irmandade, o trabalho que você vai se envolver para que a sua igreja, onde a sua igreja deve estar daqui 10 anos. Você vai passando e vai pegando, e pega a tua misericórdia hoje, o favor amanhã. Não, irmãos. Não. O Senhor revelou uma carta àqueles irmãos em Filadélfia, a qual o testemunho, o favor da carta se faz manifesto nas nossas vidas até o dia de hoje. Mas nós precisamos estar em condições de sermos abençoados pelo Senhor. A tua família como está, irmãos? Será que você quer que a sua família entre se revista de um estereótipo perfeito, não importando que haja contenda no teu coração, não importando que no coração dos teus filhos eles não confiem mais no teu Deus, porque eles estão se comportando pelo medo que você impôs na vida deles? Irmãos, não importa se tem cabelo cortado, se tem a roupa diferente, não importa nada disso. Importa que haja um compromisso e comunhão entre as famílias, buscando ser agradáveis ao Senhor. O estereótipo, aqui se formos nos aplicarmos a ler as Escrituras nesse livro de Apocalipse, encontraremos a igreja perfeita, onde
o Espírito Santo já não habitava no meio deles. Não busque perfeição em estereótipo, busque comunhão com Jesus Cristo, para que na tua vida a porta da misericórdia, da benção, da justificação, do milagre esteja sempre aberta. E uma vez que a porta se abre no teu caminho, não há quem possa fechar. Podem fechar a porta do emprego, o Senhor abre um portão na tua vida. Irmãos, é mudança de águas, é vento batendo de todos os lados, mas o Senhor está na condução da tua vida. E hoje o Senhor se manifesta no meio de nós, através dessa santa palavra, nos orientando a termos comunhão dentro da nossa casa e buscarmos a comunhão com Cristo todos os dias da nossa vida e crermos no Senhor e avançarmos para frente. Crer no Senhor Jesus, mas ter uma vida de qualquer jeito. Crer no Senhor Jesus, mas não sair para a batalha todo dia de manhã em defesa do pão. Não, irmãos. Não é um presente que chega de qualquer jeito, não. Você tem que brigar, você tem que lutar, mas não vai faltar o Espírito Santo do Senhor te acompanhando. Vai nessa guerra, vai nessa luta, ponha-te a caminho e o Senhor será contigo. Na tua vida há uma porta aberta e que ninguém a pode fechar. Esta é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Em comunhão, vamos agradecer esse culto, irmãos, e fazer uma intercessão pela Irmandade. Que esta palavra se cumpra com quem pregou, com quem produziu, com quem recebeu, para quem você vai encaminhar ela. E que o Senhor possa operar, porque muitos de nós, a nossa porta que precisa ser aberta, é uma porta de um bom encontro, de um casamento. Você já conversou com um jovem que quer casar? A aflição de espírito que ele tem, um homem, um jovem ou uma jovem, um homem ou mulher. Então a porta aberta pode ser um casamento e uma enfermidade. A porta pode ser a saúde, pode ser a cura. E onde falta o emprego? E onde falta o pão? E onde falta a prosperidade? A porta é por esse caminho também. Hoje o Senhor prometeu que se nós nos colocarmos em condições e termos fé e lutarmos, o Senhor será conosco. Então devemos orar pela igreja, orar pelos nossos irmãos. Onde estiver o teu coração necessitado neste culto, ore com fé. O Senhor vai abrir a porta da misericórdia na tua vida. E nesta porta você receberá o que você busca e por essa porta haverá uma grande bênção de Deus na tua vida. Creia, busque, ore, esteja conosco, esteja em comunhão com o Senhor e o Senhor será contigo. Oxalá que a porta não se abra ainda esta noite na tua vida. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Bondoso e poderoso Deus, mais uma vez estamos na tua presença, Senhor, lhe rendendo graças por esse santo culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos cantados, graças te damos pela oração que temos certeza alcançou o trono da tua glória, pelos conselhos e maiormente te somos gratos, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Palavra que veio nos orientando, nos admoestando, Senhor, nos fazendo servos vigilantes na tua presença. Graças te damos, Senhor, porque confiamos em ti. Temos certeza, Senhor, que a tua palavra não é vazia. Ela vem
cheia do poder, da misericórdia, Senhor eterno, de todos os dons, de todos os predicados que faltam na nossa vida, seja saúde, seja preparação, seja, Senhor, providência. A Tua palavra vem e entra e ocupa os corações e ocupa as mentes. E nós te pedimos, Senhor, cumpra a Tua palavra na nossa vida. Neste culto, quanto pedido de oração, quanta perturbação de espírito, quanto, Senhor eterno, esperanças perdidas, quanto, Senhor, necessidades que haja regeneração de saúde, de casamento, de comunhão familiar, de comunhão entre igreja. Senhor, entra em cada coração, em cada mente. Reconheça, Senhor eterno, cada lágrima derramada pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Senhor eterno, aquele coração que já não tem esperança, já não sabe mais se existe, se não existe, se pode, se não pode, que está vivendo, Senhor, sobrevivendo cada dia. Senhor, faça um encontro do teu Espírito com estas pessoas, Senhor. Vai ao encontro, invada os corações dos teus pequeninos na terra. Somos dependentes de Ti, a Ti entregamos a nossa vida. Senhor, toma nas Tuas mãos todas as nossas enfermidades, todas as nossas causas, todos os nossos problemas, todos os nossos lamentos, Senhor, nossas perturbações. O que está errado, faz ficar certo, Pai. Aonde está a enfermidade, coloca, Senhor eterno, a saúde no nome de Jesus Cristo. Senhor eterno, esperamos alcançar esta porta aberta na nossa vida. Abra a porta da misericórdia para todos que recebem essa oração, pelo amor do Teu santo nome. Que haja manifestação do Teu Espírito em nós, Senhor. Que haja, Senhor eterno, condições de sermos servos e servas vigilantes e abençoados por Ti na terra, que nunca venhamos perder a esperança, que nunca venhamos perder a coragem de lutar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, mas que haja sempre em nós a misericórdia, Senhor eterno, para perdoar a todos aqueles, Senhor eterno, que têm se comportado de maneira que transgride aos nossos costumes, aos costumes da nossa igreja, porque nós não somos julgadores. Quem nos julgará aqueles que estão em falta, e é por Teu próprio Filho Jesus Cristo que nos julgará, a qual somos carecedores da Tua misericórdia. Então, junto da Tua misericórdia se renova na nossa vida todos os dias. Faça, Senhor eterno, de maneira tal que haja misericórdia na vida daqueles que estão perdidos nessa terra também. Senhor, reúna aquilo que está espalhado pelo amor do Teu santo nome. Senhor eterno, faça juntar aquilo que está, Senhor eterno, perdido pelo amor do Teu santo nome, e faça uma obra nova de renovo no meio de nós. Abra a porta da misericórdia no meio de nós, Senhor, e permita que possamos entrar por ela, e que esta porta de benção nunca venha se fechar no meio da Tua irmandade, dos Teus filhos, da nossa irmandade no meio de nós. Tudo isso pedimos porque confiamos em Ti, porque a nossa esperança está somente em Ti, e em nome de Jesus Cristo, o nosso intercessor, o Teu Filho, que está à Tua destra, te pedimos e te agradecemos, porque Ele vive, Ele está vivo, Ele intercede por nós à Tua destra, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito é o Teu santo nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.